sem preconceito. Importante porque o bate-papo de hoje é sobre autismo, o assunto é autismo. Ana Emília Caminati Messer, formada em filosofia, pedagoga e com especialização em ABA. A Ana é mãe do Miguel, um menino com autismo, e nós tivemos, né, Ricardo, uma polêmica muito grande nos últimos dias em Goiás. Que rendeu lá em Anápolis. Uma influenciadora digital lá de Anápolis, em Goiás, publicou vídeos onde ela zombava de vagas para autistas em um shopping de Goiânia. E ela disse, vagas para autistas agora, no estacionamento, era só o que faltava. Aí deu uma série de memes, outras pessoas reclamando, e já o autista é considerado, né, uma pessoa que tem a deficiência e que pode fazer valer dessa vaga. Também uma lei que já integra aí, desde 27 de dezembro de 2012, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, destaca o comprometimento motor e por isso a gente acaba trazendo também um assunto à pauta que a gente sabe que certamente muitas pessoas que estão nos escutando nesse momento ou tem alguém na família ou conhece alguém. É cada vez mais comum a gente saber de pessoas com autismo e muitas vezes esse autismo só é detectado mais pra frente também, né? E como é importante a gente falar sobre esse assunto. Tudo bem, Ana? Bom dia. Tudo, bom dia. Muito obrigada pelo espaço, né? E eu estou aqui para tirar dúvidas, né? E para, na verdade, divulgar essa causa, né? Junto com enquanto eu sendo mãe e também representando uma ONG de famílias. Claro. Ana, eu vi aqui que tu é especialista em ABA. Explica pra gente o que é. Tá. A análise do comportamento aplicada é uma ciência e de uma forma científica, né, comprovada. Ela apresenta toda uma estrutura, são ferramentas, são maneiras, são formas que a criança com autismo ela recebe essa intervenção e dessa forma potencializa as habilidades que ela ainda não tem. Por quê? Se a gente parar para pensar do mais simples, né, o que é o autismo, afinal, né? É uma criança que nasceu com alguns genes diferentes, né? Por isso que a gente fala que o autismo não é doença e que o autismo não tem cura. Porque existe uma combinação genética diferente e, a partir disso, a criança tem algumas defasagens, alguns déficits de desenvolvimento de algumas habilidades, né? E aí, o que acontece? A gente coloca a ideia de uma estimulação precoce, o quanto antes a criança pequenininha receber já esse estímulo, de preferência através da ABA, né? Ela consegue, sim, adquirir essas habilidades que ela ainda não tem e que sozinha ela não vai conseguir. Ana, às vezes o diagnóstico demora. Com quanto tempo já dá para descobrir que a criança sofre de autismo? Tá. Tem crianças pequenas que desde pequenas, por exemplo, assim, quando a mãe está amamentando a criança, existe um momento lindo, que é quando a mãe olha para a criança e a criança olha para a mãe. O contato visual é super importante, né? Outras características de bebê, a criança não se importa muito com os estímulos externos, né? E aí, o que acontece também, né? Essa criança vai crescendo, ela vai necessitando, se a gente pensar nos marcos de desenvolvimento que tem na caderneta de saúde de todas as crianças, gente, isso é fundamental, dar uma lida lá e ver realmente o que o meu filho está fazendo ou não está fazendo. E a partir dali, tu vai buscando, incentivando ele se ele não está fazendo. E se tu mesmo, da mesma forma, incentiva e ele não faz, procura um apoio, né? E aí, nas crianças, por que a ideia é que nas crianças com 1 ano e meio, 2, os traços aparecem muito mais? Que foi, por exemplo, comigo, meu filho, né? Com o Miguel. Porque, assim, ele teve um desenvolvimento típico dentro de marcos de desenvolvimento. E aí, quando chegou no 1 ano e meio, 2, que é a questão da fala, né? É básico, assim. A criança tá ali e ela não fala. Aí as famílias começam a correr. Mas o que acontece? Acontece um atraso na fala ou é um autismo? Ou é um outro transtorno? E aí que a gente vai estudar toda essa questão. E aí eu comecei a observar de várias coisas que o Miguel não fazia e que não me chamava atenção. Só que também tem uma questão que acontece no cérebro. Todos os seres humanos, eles passam por uma questão de poda neural. Então, quando eles têm 1 aninho e meio, 2, o cérebro faz uma faxina. E é nessa faxina que o cérebro faz, ele vai eliminando alguns genes ali que são essenciais. E é ali que vai, assim, digamos, aparecer o autismo. Mas essa criança já nasceu com esses genes, né? E a partir dali que a gente vê que as crianças estão hoje, né, recebendo esse diagnóstico a partir dos 2 anos, o que é muito bom. Mas mesmo assim,
tem algumas exceções, assim. O que são essas outras coisas, Ana? Você falou, eu percebi que meu filho não fazia várias coisas, né? Quando primeiro chamou a atenção a questão da fala. Exato. Muitas vezes tem a questão do caminhar também, a questão de demorar para começar a caminhar, as pessoas se preocupam, o filho só engatinha ou só rasteja, não consegue engatinhar. O que mais você percebeu? Quais são esses sintomas, esses sinais que já podem ser percebidos? Tá, assim, o Miguel, ele nunca tinha dado tchau. E o tchau, gente, é super importante, é uma interação social. Eu tô dando importância para ti, então eu tô te dando tchau. E o meu filho nunca tinha dado tchau. E eu achei, bom, é da personalidade dele. Ele nunca deu tchau. Outra questão, quando ele era para brincar com os carrinhos, né? Ele pegava os carrinhos e ele não brincava, digamos assim, como uma criança típica, né? Fazendo barulhinho e brincando com o carrinho. Ele botava um carrinho do lado do outro. E teve momentos que ele botava sempre no mesmo lugar os carrinhos em cima da máquina de lavar e sempre na mesma cor e sempre na mesma ordem, sabe? Eram coisas que me chamavam a atenção, mas não era algo que me levou, né, a realmente buscar. Isso quando ele tinha 1 aninho e meio, 2. Quando ele tinha 2 anos e meio, que realmente, assim, eu fui buscar apoio na PAI, né, que é um centro de referência nosso aqui, e realmente eu recebi o diagnóstico. E ali ele foi enquadrado, diagnosticado como um quadro severo de autismo. E hoje ele tem 8 anos, e graças a todas as intervenções, né, ecoterapia, fono, terapia ocupacional, né, psicóloga, hoje ele é um menino muito tranquilo. Todos os atrasos estão, né, recuperados. E essa é a ideia, sabe? Até a questão da ONG, né? A ONG surgiu a partir do momento em que o avanço do Miguel foi tão positivo que, conversando com outras mães, a gente pensou assim, não, a gente precisa ajudar as outras mães também, né? Eu vejo aqui, Ana, que tu te emociona e eu estou muito curioso para saber em relação à técnica, porque eu tenho uma dúvida para saber. Tu te especializa depois que nasce o Miguel ou tu já era especialista? A curiosidade pelo curso, ela se dá depois do nascimento, pela necessidade, primeiro dentro de casa e depois de ajudar outras crianças? Isso. Então, assim, quando eu recebi a folha, é uma questão, né? O médico me deu o papel e ali estava escrito, teu filho é autista. Né? Porque antes, claro que eu percebia, mas assim, a gente passa, nossa, por um luto profundo, né? Eu idealizei uma criança e não era essa criança que eu tinha em casa, sabe? E a ficha demora para cair? Nossa, muito? Nossa, mas o que a gente tem que entender é que mesmo a mãe ou o pai ou o responsável por essa criança, eles estão num momento de luto, não dá para perder tempo. Tem que encaminhar essa criança, sabe? Tem que levar para especialista, né? E mesmo que a gente tem que elaborar todo esse processo, né? E aí, o que aconteceu comigo? Então, veio o diagnóstico e aí a gente foi começar a estudar sobre o assunto, né? E olha só que interessante. Hoje eu sou prof da rede municipal. Eu sou prof dos anos iniciais. Mas naquela época que o Miguel nasceu e que veio toda essa questão, eu era prof do ensino médio. E hoje eu consigo detectar vários ex-alunos que não têm laudo, mas são autistas. Vários? Que são assim, eles se mostravam diferentes na sala, as meninas mais tímidas. Essa outra questão, menino e menina, muda, os traços que identificam um e outro muda, porque tem uma questão cerebral, genética que muda também. Os casos são mais frequentes em meninos ou meninas? Meninos. Por isso, diz que, assim, a média é que a cada 4 meninos tem uma menina, né? Mas, assim, o diagnóstico das meninas é diferente. E a questão do menino, né? Por isso que a nossa associação é azul como o céu. Tem a cristal azul, a floco azul, né? O azul identifica a maior proporção de meninos. Falando em proporção, Ana, se percebe hoje o maior número de crianças autistas, porque é uma coisa que a gente ouve falar mais. Não sei se está nascendo mais crianças autistas ou se agora se está tendo um conhecimento, como você falou, talvez tinha muitas crianças que você percebeu que eram autistas, só que não tinham o diagnóstico. Isso, sim, mas tá, assim, sabe, as crianças estão nascendo mais dentro do espectro. Isso está acontecendo, né? Aqui no Brasil, esse ano, a gente vai ter o censo demográfico. Não é porque a gente negava há anos atrás? Ou porque, assim, existem questões ambientais, mas uterinas daí, tá? Que vão influenciar, porque a gente está falando de uma modificação genética.
né? Então, o que acontece? A mãe grávida, hoje, ela está exposta a outras questões ambientais. Medicação diferente. Então, assim, antigamente a gente tinha uma vida mais saudável, né? Hoje, não. Então, assim, essa A questão mãe... de ser mãe mais velha também? Também. E tem pesquisas dos pais. O pai mais velho também influencia na questão... Tanto um quanto o outro, então. Exatamente. E tem, por exemplo, se a gente pensar em censo e contagem, né, sobre essa questão, então esse ano vai ter uma questão no censo que vai questionar se existe alguém na família com o diagnóstico. E aí no Brasil a gente vai ter um número, pelo menos. Qual é o número que se trabalha hoje aqui no Brasil? Tá, a gente usa o número americano, que a cada 44 crianças que nascem, uma tem traços. Mas é um dado americano, né? Isso corresponde a quantas pessoas? Tu tem esse dado? Aqui no Brasil, 2 milhões, assim. 2 milhões. Isso. Traço é muito diferente da pessoa. O que significa ter o traço, né, do autismo? Ou ser uma pessoa de fato com autismo? Tá, a questão é assim. Como a gente não pode diagnosticar, né? A gente pode identificar assim, essa criança, quando tu chama, ela não olha para ti, ela não faz contato visual, por exemplo, né? Algumas fazem, outras não. Essa criança, ela tem atraso na fala, essa criança brinca de forma diferente, brinca com coisas diferentes, né? Ela não tem noção de perigo, sabe? E aí a gente tá falando dos traços. Né? Por isso que, assim, são várias características que elas vão apresentar, né? E a partir... Porque como que o médico vai diagnosticar se a criança é ou não é autista? Não existe nenhum exame, digamos... Existem alguns exames genéticos, mas isso é outro assunto, né? O médico vai pegar um checklist. Então, tem várias avaliações que daí, a partir do momento que ele te questiona, ele me pergunta, o Miguel faz isso, o Miguel faz aquilo, e ele vai pontuando. A partir do momento que ele fecha essa conta, ela tem um número. Se partir de um determinado número, ele vai dizer, sinal de alerta. Essa criança, ela precisa de uma equipe multiprofissional para fazer uma avaliação e, a partir disso, fechar um diagnóstico, sabe? Só que aqui no Brasil é bem complicado. Né? Quem fecha diagnóstico é o médico, às vezes em um encontro com o médico ele já fecha. Por quê? Porque o papel é super importante dentro da questão do SUS. Se a criança não tem o papel que diz, ela não recebe atendimento, sabe? Diferente da rede privada. Quem tem condições de pagar um tratamento, ela não precisa ter o papel que vai identificar o filho, né, como autista. Mas não que isso seja um problema, mas aí entra a questão do preconceito. Olha, bastante gente participando aqui. A Patrícia está falando muito bom abordar esse assunto. Eu, como professora, percebo quantos pais ainda são resistentes a procurar auxílio profissional ou até mesmo aceitar o diagnóstico. É muito complicado, é muito difícil, né, opinar sobre esse assunto e falar quando tu vai aceitar o diagnóstico, quando que vai cair a ficha, é muito difícil mesmo. A Vera Lúcia Xena, ela está falando que tem um bisneto autista. A Marisete Malman, bom dia, muito bom assunto, então tem bastante gente aqui elogiando. Ana, eu estou muito curioso em relação, porque tu fala que o diagnóstico ele se dá principalmente a partir entre 1 ano e meio e 2. Acho que dá para antecipar um pouquinho, mas daí teria que ser uma mãe muito ativa no sentido de prestar bem atenção naquilo que ele está te dando de retorno. Então isso deve ser muito complicado para a mãe, porque para a mãe o filho dela, a filha dela, eles são perfeitos. Então eu sei porque eu sou pai e a gente acompanha a Lívia assim, de uma forma incrível. A gente fica atento sempre muito ao filho, à filha, mas e é difícil porque não tem cura. Então, vou trabalhar a prevenção. Agora, essa especialização, o quanto ela muda a vida da criança? Qual é o retorno que ela dá para a vida da criança? Uhum. Tu diz a questão da ciência. Exatamente. E da técnica ABA, né? Da especialização ABA. Sim. O quanto o teu filho melhorou? Sim. Nossa, ele saiu, pensa, de um quadro severo, ele não olhava para mim, ele fazia... Assim, ele não mantinha um contato visual como a nossa cultura exige, né? Se tivesse um mundo onde pudesse levar só as pessoas autistas, bem tranquilo. Mas a cultura que a gente vive hoje, ela é perversa,
né? Porque ela quer que, por enquanto que eu converso com vocês, eu olho para vocês. Uma pessoa com autismo não vai conseguir fazer isso. Não é que ela não quer, ela não consegue. Então, assim, se a gente pensar na aba enquanto uma ciência que auxilia, ela vai fundo, querendo dizer assim, ó, ela trabalha o básico. Então, assim, vamos fazer uma interação lúdica através da brincadeira, sempre através da brincadeira. A gente brinca com a criança e ensina. A criança, por exemplo, a fazer imitações. A imitação é uma habilidade que a gente tem e que a gente nem para pensar sobre isso. Porque a gente aprende as coisas no mundo imitando. Eu observo e eu imito. Ninguém vai me dizer, Ana, tu vai fazer assim para dobrar o papel. Eu olho tu fazendo. Mas se eu tenho uma criança que não olha, como é que ela vai aprender a imitar, por exemplo? Como é que ela vai aprender a aprender se ela não sabe imitar, se ela não faz contato? Então, se a gente pegar, assim, a base da questão da aba, né? Ela trabalha o básico ali. E, a partir disso, ela vai construindo através de registros, né? É uma ciência que exige, eu vou registrar em tantos minutos, eu estou fazendo essa atividade, aquela atividade com a criança. E aí, eu vou ter sempre um supervisor que me auxilia também. Eu considero a técnica aba uma terapia para autista, é isso? Exato, é. Uhum, importante, né, Ricardo? Muito importante as pessoas. E a gente sabe do trabalho que, por exemplo, a PAI faz. Tem muitos autistas que vão na PAI, né? Além de outros profissionais que podem fazer esse tipo de serviço. Eu gostaria que você falasse também de como é importante o autista ter o trabalho com as pessoas que não têm autismo, mas também desse trabalho separado, né? Como é que faz, né? Se tem casos que, de repente, bom, essa criança vai numa aula normal, ou essa criança aqui precisa de um trabalho um pouco diferente. Bom, tu diz na questão dessa intervenção de um centro especializado, Isso. nesse sentido. O que acontece, né? Eu estou na PAI há um bom tempo, então, por causa do meu filho, e lá ele tem atendimentos clínicos. Na PAI existe a escola da PAI, onde as crianças que não conseguem ser incluídas na escola regular, elas frequentam esse espaço, né? Mas, assim, qual seria o ideal? Essa criança receber uma intervenção de pessoas realmente qualificadas, porque a gente tem vários profissionais que dizem que atendem crianças com autismo, mas não atendem, né? Ou seja, fazem a família perder tempo, a criança perder tempo e muitas vezes dinheiro até. Então, isso assim, aqui na região? Sim, já escutei vários casos. É que, assim, por causa da associação, várias mães me chamam, me questionam, mas isso é certo, isso é errado, né? E a gente tenta auxiliar e sugerir algumas intervenções, assim, não, quem sabe tu conversa de novo com a tua terapeuta, porque além da questão de a nossa região ainda faltam profissionais, tem aquelas profissionais que acham que sabem fazer essas intervenções. E isso não é legal. É muito grave, né? É muito grave. Isso. Ana Paula Vargas, meu filho é autista. Quando nasceu, chorava muito e não dormia. Então, com 6 meses, levei no neuropediatra e fez ressonância. E logo foi dado o diagnóstico de autismo. Hoje, tem 6 anos e vai na PAI. Faz terapias e melhorou muito. É muito importante esse apoio, sabe? Esse apoio da comunidade também, essa união das famílias, porque a necessidade que a gente tem enquanto mãe de escutar outra mãe falando que, assim, ó, mãe, eu já passei por isso. Vamos se ajudar, vamos se abraçar, né? Vamos dar risada juntas, né? Vamos trocar ideias. Isso é super importante. Estamos conversando com Ana Emília Caminati Messer, formada em Filosofia e Pedagogia com especialização em aba e que é mãe de um menino com autismo que tem 8 anos, o Miguel. Essa questão do estacionamento, né, que foi aquilo que a gente trouxe a entrevista, assim, puxou. Vocês usam a importância de ter um estacionamento ali para, né, familiares de pessoas com autismo, de fato faz a diferença, não faz? Faz a diferença. O que acontece, né? Uma criança com autismo, ela tem, por exemplo, uma questão de inflexibilidade muito grande. Então, rotina é rotina, regras são regras. E eles cumprem super bem as regras, né? Isso é uma coisa assim, tu combinou, uma coisa tá combinado. E aí, como é que funciona, assim, a questão do estacionamento? Eu vou pegar o meu exemplo, tá? O meu filho estuda numa escola lá do centro, onde tem 2 vagas de estacionamento, né? Então, o que acontece? Toda pessoa com autismo, através da lei da Berenice Piana, que hoje, então, esse ano completa 10 anos, que é a primeira lei brasileira que fala sobre autismo, porque até então, o autista, ele era incluído como deficiente, mas não tinha nada legal, não tinha nenhuma lei. Então, a partir dessa lei, existe lá, o autismo é uma pessoa com deficiência. Então, o que acontece? Eu tenho o cartão do estacionamento, né, que a gente faz na prefeitura aqui de Lajeado,
E a partir desses lugares estratégicos, a gente utiliza eles. E por quê? Vou pegar o exemplo do Miguel. Então, eu sempre estaciono no mesmo lugar. Por quê? Porque o meu filho entendeu que estacionando naquele lugar, ele vai para a escola. Se eu mudar a rotina, se eu mudar o lugar de parar o carro, às vezes ele identifica que não é o lugar certo de se parar. E a questão de tu conversar com a criança, explicar, negociar, ela é, assim, mais difícil, digamos assim. Uma criança típica, né? Tu tem uma certa... digamos assim, tu consegue... Tu tem uma margem. Isso, E a criança autista, por questões de inflexibilidade, tá? Isso é uma questão neurológica mesmo da criança. Ela, às vezes, não compreende. Aí, teve um dia que eu não consegui estacionar na vaga e eu estacionei um pouquinho mais para trás. Daí, o Miguel disse assim, mãe, mas aqui não é escola. Aí, eu disse, olha lá na frente, Miguel, lá tá a escola. E ele, não, mãe. E aí, o que acontece? Eu vou sair com essa criança, vou levar ela para a escola, ela vai começar a se desorganizar, é o início da aula, ela não vai ter aula. E ela vai desorganizar totalmente. Impacta em toda a sequência do dia dela. Exatamente. Aí eu vou ter que levar essa criança para casa, tá, mas eu preciso trabalhar. Então, assim, essas vagas de estacionamento, outras questões sensoriais também, né? O que a gente diz? Que uma criança, ela tem... uma hipersensibilidade ou uma hipo. Ela tem muita sensibilidade ou não tem sensibilidade. Então, assim, questões. Eu preciso levar a minha criança para clínica e, ótimo, tem uma vaga de estacionamento bem na frente da clínica. Isso, com certeza, é pensado, né? Então, assim, eu só vou sair do carro ligeirinho e vou levar. Se eu tenho que caminhar 2 quadras com a minha criança, que tem, por exemplo, uma questão sensorial auditiva muito grave, ou seja, todos os barulhos incomodam ela, eu vou caminhar 2 quadras com ela para levar ela para terapia. Então, são questões estratégicas. Entender aqui o Henrique de Lajeado, Ana. Ele diz, meu filho tem 5 anos e um colega autista. O que posso fazer como pai para o meu filho interagir com o coleguinha? Legal. Eu entreguei para vocês um livrinho ali. Então, a nossa ONG, junto com o Condica, a gente conseguiu... Azul como eu. Azul como o céu. Azul como o céu, perfeito. Azul como o céu. A gente tem um projeto agora nas EMFs. Então, ano passado, a ONG conseguiu fazer a formação, bancar a formação de 2 monitoras de todas as EMEIs de Lajeado. E agora o projeto é assim, a gente, enquanto mãe voluntária, está entrando em todas as EMFs de Lajeado. Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Isso. Do pré até o 3º ano e conversando com as crianças. Porque é fundamental o coleguinha do meu filho saber, poxa, por que o Miguel faz assim quando dá muito barulho, por exemplo? Botar as mãos nas orelhas. Isso aí. Então, estratégias, né? É assim, sugestões. Descobre esse colega que é autista, qual é o desenho animado que ele mais gosta. Qual é a figurinha que ele mais gosta. Porque, assim, gente... chave de ouro, fazer vínculo com a criança. Fez vínculo com a criança, tu ganha ela. É um vínculo de confiança, é isso? E é um vínculo porque ela tem que olhar pra te pensar assim, tu é um cara muito divertido. É contigo que eu vou brincar, entendeu? Então, assim... Isso não muda muito da criança, que não tem autismo. Também, se tu falar do desenho que a criança gosta, meio que ganhou ela puxar o assunto, né? Isso. Então, assim, descobre qual é o personagem que ela gosta, né? Leva uma folha impressa para vocês pintarem junto o desenho daquele personagem, né? E a partir disso falar sobre o assunto. Daí, digamos assim, em crianças que falam, a gente tem um quadro. E existem crianças que não falam, que é um pouquinho diferente. Mas fazer vínculo é importante. Lilian Merschbecker, que aula maravilhosa. Dayana Beló, muita gente interagindo, né? As pessoas estão aqui maravilhadas com o teu relato, com a tua experiência. Olha, nós teríamos aqui até o final do programa para falar sobre esse assunto. Está rendendo muito aqui, mas infelizmente o nosso tempo está terminando. Ana, muito bom conversar contigo. Foi realmente um momento de aprendizado e que as pessoas que estejam nos acompanhando, assistindo, ouvindo, que elas consigam entender o tamanho daquilo que a gente precisa, principalmente quando a gente fala sobre autismo, de saber receber, de saber acolher, de saber lidar com isso. São pessoas diferentes que precisam de uma atenção diferente, mas que precisam ser inseridas.
integralmente no nosso convívio e no nosso meio. Isso. Posso só colocar uma definição importante? Quando a gente fala em deficiência, até então, a gente trazia a questão da deficiência na pessoa, que é um conceito de deficiência médico, né? Tá faltando um braço naquela pessoa, tá faltando uma perna, ela é deficiente. Mas o autismo, ele não tem nenhum traço físico que vai identificar. Né? E assim, eu nunca passei por isso, mas tem relatos de mães que dizem assim, eu estacionei o carro naquela vaga, e aí quando eu saí, a moça da loja disse assim, por que tu estacionou nessa vaga? Entende? Porque a pessoa não está vendo, por exemplo, a síndrome de Down, ela apresenta um traço na criança. O autismo não apresenta um traço. Então, isso também é importante falar, sabe? E essa questão da deficiência, hoje a gente está entendendo que é diferente. A deficiência está na sociedade, em que ela não encontra maneiras de incluir essa pessoa que é diferente. Né? A deficiência está nesse meio físico e na questão do preconceito das pessoas. Ana Emília, muito obrigado pela tua presença aqui, um bom final de semana e voltaremos a conversar, porque realmente foi uma aula aqui hoje no Panorama. Obrigada, a gente agradece. Obrigado. 9 e 6, 18 graus e meio a temperatura. A gente volta em seguida.